Para a gente começar bem o nosso dia, para a gente tomar o nosso café junto, para falar sobre a palavra de Deus, que hoje nos convida a refletir sobre o que de fato sacia a nossa fome e a nossa sede mais profundas. A multidão pergunta a Jesus: que sinal o Senhor pode fazer para que a gente acredite no Senhor? E ainda lembram, né? Nossos pais comeram o maná no deserto, mas Jesus responde com firmeza: não foi Moisés quem deu o pão do céu, é o meu Pai que dá o verdadeiro pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Então ele revela: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus está dizendo algo forte e bonito. Não é só de comida que a gente vive. A verdadeira fome que a gente sente lá no fundo da alma só pode ser saciada por Ele. A gente corre atrás de tanta coisa, né? Pão, dinheiro, segurança, sucesso, conforto. Tudo isso é importante, mas não basta. Jesus é o único alimento que dá sentido à vida, que acalma a alma e que preenche aquele vazio que ninguém mais consegue preencher. Então hoje a pergunta que fica é: que tipo de pão tem sustentado os meus dias? Que a gente possa então pedir com o coração sincero, como fez aquela multidão: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Hoje eu recebo aqui no nosso estúdio o Padre Jadeilson Santos, que vai tomar o café com a gente. Sua bênção. Deus abençoe. Bom dia, Wilke. Bom dia a todos que nos assistem nessa manhã de terça-feira. Pode ficar à vontade para a gente tratar do nosso evangelho do dia. E vamos tratar também sobre outros assuntos importantes também. Servir o cafezinho aqui para a gente começar bem o dia. Padre Jadeilson, que estava agora celebrando a missa. Você aí de casa acompanhou aqui pela TV Pai Eterno. E agora a gente toma o nosso santo café. Eu queria começar perguntando para o senhor o que a multidão buscava quando pediu a Jesus um sinal. Mais uma vez a gente falando disso, né? A nossa necessidade de enxergar sinais ali à nossa frente. O que a multidão buscava naquele momento? No princípio desse evangelho, as pessoas pedem um sinal, né? Representando muitas vezes a materialidade que existe na nossa forma de ser e de pensar. Nós, muitas vezes, estamos muito apegados ao que é sensível, ao que é palpável. E por isso esse pedido. Nós queremos um sinal. O que é que o Senhor vai fazer para que nós possamos crer? Né? E Jesus, então, começa essa grande catequese, né? Para fazer-nos compreender que o sentido da nossa vida, da nossa existência, não estão nas coisas, né? E aí ele vai falar sobre o pão do céu, né? O pão da terra e o pão do céu. Qual é essa diferença, né, entre um pão e outro? O pão que nós comemos aqui, o pão de queijo, o pão material, ele vai alimentar a nossa fome física, vai manter o nosso corpo. Mas o alimento, o pão que Jesus está falando, é o pão que vai alimentar a nossa alma, né? É o pão espiritual. Ele é o pão da vida. Por isso que a frase hoje, a definição de Jesus, nós vamos ouvir várias definições. Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, né? São várias definições que Jesus utiliza. E hoje ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento da vida de vocês, o sustento. E Jesus vai dizer também que o verdadeiro pão do céu não foi dado por Moisés, mas por Deus. Explica pra gente o que isso significa, o que isso nos diz nesse evangelho. Imagine que Moisés foi chamado para conduzir o povo lá no deserto, na travessia, e em meio àquele deserto, Deus, né, oferece um manancial. Imagine, em meio a um deserto, surgir ali um manancial. As pessoas ficaram surpresas, né? Não esperavam. Porque Deus, ele tem isso, ele nos surpreende sempre. Mesmo quando tudo parece estar deserto em nossa vida, ele nos surpreende com pequenos mananciais. E esse manancial é dado por Deus, não é fruto das nossas competências, é dom de Deus. Isso aconteceu com o povo lá no deserto e acontece na nossa vida. Às vezes nós estamos passando por momentos de desertos, de aridez, e nos deparamos com um manancial. Que manancial é esse? Às vezes é uma pessoa, é uma situação que acontece em nossa vida que nos desperta para uma outra perspectiva que nós não estávamos conseguindo ver. Perfeito. Jesus é o pão da vida.
que isso nos diz nos dias de hoje? Como que hoje eu posso buscar esse alimento para minha alma e qual que é a importância disso para o meu sustento como cristão, como filho de Deus? Nós vivemos numa sociedade muito materialista, onde parece que a nossa felicidade está em ter coisas. Se eu não tiver coisas, eu não sou feliz. Imagine, tem muita gente que vive muito preso a isso, ao materialismo, ao consumismo. Se eu não tiver a televisão mais atual, se eu não tiver o celular mais atual, se eu não tiver a roupa que aquele fulano usa. Então, parece que a nossa felicidade está em ter coisas. Gasta a vida toda nisso. Né? E aí o que é que nós vamos perceber? Que as pessoas estão consumindo, mas não está matando essa fome de existir. Então, quantas pessoas têm de tudo, mas vivem uma fome imensurável, né? Imagine, eu tenho tudo e ao mesmo tempo não tenho nada, porque nada daquilo que eu tenho preenche esse vazio de vida que eu busco. Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, é justamente isso. Jesus vai preencher aquilo que o mundo não preenche, né? Aquilo que o pão material não preenche, aquilo que as coisas do mundo não preenchem. Então, Jesus é o pão da vida, ou seja, Ele é quem dá sentido, Ele que vai preencher a nossa fome de viver. E é um desejo, se a gente for correr atrás de saciar os nossos desejos humanos, a gente morre tentando. Porque os desejos do ser humano, eles são insaciáveis, né? A gente sempre vai querer algo a mais, algo além daquilo que a gente pode ter nesse momento. E se a gente bobear, a gente perde a nossa vida toda correndo atrás daquilo que no final a gente percebe que nem faz tanto sentido para nós, né? Que a gente às vezes desperdiçou nossa vida apenas para mostrar para alguém que eu tinha capacidade de ter um carro do ano ou uma casa mais cara. E aí a gente lá no final vai perceber que esses desejos não faziam tanto sentido para mim, para o que é meu propósito e também não me permitiram viver a minha vida da forma mais plena e mais feliz. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Sobre que tipo de fome eu quero saciar. Exato, e até porque, Wilker, eu não sei se você já passou, mas eu acredito que quem está em casa já tenha passado por experiências assim, né? De ter gastado tempo, de ter gastado a vida em busca de algo, né? Como se aquilo fosse a realização da sua vida, como se aquilo fosse o alimento que iria saciar a sua fome. E aí, quando você tem o material, você diz, não, mas não era isso. Não era isso que eu esperava, não era isso que eu queria. Não preencheu. Não preencheu, né? E aí, a própria vida, e é interessante, Wilker, porque fome a gente sempre vai ter. Porque é isso, quando nós nos aproximamos de Jesus, eu lembro sempre da experiência do poço. Eu acredito que quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós percebemos a profundidade do mistério. E aí essa busca, essa fome por Deus, ela vai aumentando cada dia mais. Quanto mais eu vou conhecendo, eu vou me sentindo amado, eu vou sendo amado, mas eu vou me aprofundando nessa experiência. E quais são os falsos pães que a gente encontra hoje aí que prometem saciar essa necessidade da alma, essa fome espiritual? Hoje em dia temos muitas distrações, né? Então imagino que muitas vezes a gente caia na ilusão ali de que outro pão sacia a nossa fome, a nossa alma, daquilo que Jesus vai dizer aqui que só Ele pode preencher, só Ele pode saciar. Isso. Quando a multidão seguia Jesus, eles estavam, a mentalidade deles não era a vida eterna. Eu estou indo caminhar com Jesus porque eu quero também a vida eterna. Só que eu não quero que falte o pão aqui. Essa não era a intenção deles, né? A intenção deles estava ali, apegada às coisas. Eu quero que o Senhor cure a minha mãe, eu quero que o Senhor reze por mim para resolver o meu problema. E muitas vezes nós vivemos assim. Nós vamos em busca de Jesus para resolver um problema que é superficial, né? É uma doença, é uma falta de dinheiro, é um problema na família. Então, nós vamos buscando Jesus para resolver tais problemas. Só que quando nós nos aproximamos dele, nós percebemos que ele é o pão da vida, né?
Ele vai sim curar as nossas doenças, nos ajudar, dar discernimento, sabedoria para resolver os nossos problemas, mas é muito mais do que isso. A nossa vida não está somente naquilo que é superficial, que é visível aos nossos olhos. Existe algo mais profundo. E é esta visão mais profunda, mais ampla que Jesus está querendo, né, despertar naquela multidão e nos seus discípulos. E isso em várias frases. Quando é tentado no deserto pelo demônio, ele vai dizer: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, para nos despertar para essa visão, né? Não só de coisas periféricas, a nossa vida ela faz sentido. Existe algo mais central, existe algo mais profundo e verdadeiro que nós precisamos buscar. Claro que nós precisamos ter várias coisas que auxiliam, mas precisa se focar naquilo que é central. E este alimento, que é o alimento incorruptível, é Jesus. Muito bem. E que tipo de coisa impede a gente de reconhecer Jesus como esse pão da vida que a gente tanto precisa e que a gente está tentando entender aqui a melhor forma de buscar? Primeiramente, Wilker, essa busca de Jesus, como eu dizia, ela precisa ser autêntica, ser verdadeira, né? Às vezes nós disfarçamos a busca de Jesus. Eu vou atrás de Jesus para negociar os meus problemas, como se Ele fosse resolver, né? Não, Ele nos dá a capacidade. Nós vamos ao encontro de Jesus: Senhor, eu estou passando por esse momento difícil, me ajuda a resolver. Mas muitas vezes nós colocamos na mão de Deus: Deus, por que o Senhor não resolveu ainda a minha vida? Não é assim que a gente faz? A gente falou sobre isso ontem, né? Sobre esse toma lá da cá que a gente quer fazer com Deus, né? Exatamente. Querendo fazer troca com Deus. Exato. Só que não é assim, né? Veja, as pessoas estão pedindo um sinal. Senhor, o que é que o Senhor vai fazer para mim crer? Não, é o contrário, é o inverso. Ele já fez. Ele já nos salvou lá da escravidão. Ele já nos enviou o seu Filho Jesus. Ele já nos deu a Eucaristia, agora é a nossa vez. Somos nós que precisamos dar um sinal para Deus de que o amamos, de que nós não estamos presos àquilo que é terreno, mas nós queremos a vida eterna, nós queremos ser salvos. Então perceba que o movimento é outro, mas quando nós olhamos para a realidade, hoje se vive como antigamente. Nós vamos em busca de Deus como nós vamos a um shopping resolver alguma coisa, né? Então, é como se Deus estivesse devendo pra gente, né? Ele Exatamente. não está devendo nada pra gente, é a nossa fé interesseira. Às vezes a gente cai nessa, né? E eu queria que o senhor falasse mais sobre a relação, o senhor já mencionou aí sobre a Eucaristia. Qual que é a relação desse evangelho de hoje com a Eucaristia que a gente vive todos os dias? A Eucaristia é o sinal da presença de Deus entre nós. Então a pergunta é: qual é o sinal? Jesus deixou para nós um sinal, a Eucaristia. Ele disse: todas as vezes que vocês se reunirem, que comerem o pão, que tomarem do vinho, façam isso em memória de mim. Então, quando nós celebramos a Eucaristia, nós estamos fazendo com que este sinal se perpetue no meio de nós, fazendo com que a presença real de Jesus Cristo no corpo e no sangue dele se perpetue entre nós. Então, a Eucaristia é o sinal permanente da presença de Deus. E esse sinal, nós comungamos dele. Olha que bonito, né? Comungar da Eucaristia é ser um sinal da presença de Deus. Então, o mundo precisa de um sinal. As pessoas do mundo continuam hoje a pedir a Jesus um sinal. E quem é esse sinal? Quem deve ser esse sinal? Nós que comungamos dele. Perfeito. Então, se eu comungo de Jesus, eu acabei de participar da missa, eu trouxe para dentro de mim um sinal. E esse sinal precisa ser traduzido em minha vida, no cotidiano, nas ações, no modo de falar, no modo de agir. Então, se o mundo ainda hoje continuar a pedir um sinal,
nós somos esses sinais, porque nós comungamos desse Deus, nós nos alimentamos da palavra e da Eucaristia para ser esse sinal de Deus no mundo. Muito bem, então que a gente possa ter essa capacidade, né, de alguma forma sermos sinais de Deus aqui no mundo, deixar que Ele age na nossa vida, né? Exatamente. Vou pedir para o senhor tirar aqui uma palavra, tem algumas bem difíceis aí, e ele vai misturar bem, vai lá no Quem foi que fundo. colocou essas palavras? Foi Juliana? Foi? Eu escolhi, a Juliana colocou aí. Meu Jesus. Eu que escrevi elas. Vamos ver, aqui eu não vou nem olhar, Vamos ver. vou mostrar para vocês, ó. Mas tem a ver com o evangelho de hoje. Todas elas Olha têm aqui, a ver com o que a gente está Quem tratando vai aqui hoje. mostrar aqui, ó. Ah, pegou uma fácil. Olha, gente, que coincidência boa, tá vendo? Providência divina, pão da vida. Aquilo que nós estávamos falando, né? Jesus é esse sustento da nossa vida diária, né? Diária, constante. Nós precisamos, de fato, compreender isso. Sem Ele, nós nada somos. Se nós precisamos tomar esse café aqui para estarmos alimentados, fortalecidos, com energia, com disposição para a nossa rotina, e a nossa alma, nós estamos alimentando ela de quê? Acho que essa é uma grande pergunta, né? Hoje a gente busca sempre uma qualidade de vida física, né, de alimentos, mas nós precisamos também ter uma qualidade também de saúde espiritual. Mas a pergunta é, o que é que eu estou alimentando a minha alma? Com o pão da vida, com o pão verdadeiro, ou eu estou, como diz, né, comendo bugiganga, estou dando coisas que não têm... Veneno, né? Que não tem substância, que não dá força para a nossa alma. Muito bem. É isso, dá para fazer uma analogia muito boa disso, né? É. O alimento que a gente come tem a capacidade de promover saúde ou doença no nosso corpo. E o alimento espiritual da mesma forma. Da mesma forma. E a gente continua com o Padre Jadeilson aqui, porque agora vamos falar sobre o conclave, que começa amanhã. Nossa equipe está em Roma. Daqui a pouco o Alan Ribeiro fala com a gente ao vivo para trazer as últimas informações. Mas a TV Pai Eterno está preparando uma cobertura intensa, uma cobertura especial. Queria que o senhor falasse sobre os trabalhos que a gente vai começar a desenvolver aqui a partir de amanhã, o que já tem de planejado, para que a gente fique sempre com os olhos lá no Vaticano, a expectativa de receber ali a notícia de quem será o novo Papa. Então, eu tenho certeza que nós, família de amor, estamos ansiosos, né, para viver esse conclave, para sabermos quem será o novo pastor que vai conduzir a nossa igreja. Então, a partir de amanhã começa o conclave, logo cedo, né, teremos a missa de abertura do conclave, transmitida pela TV Pai Eterno, às 5 da manhã. E depois teremos a entrada dos cardeais na Capela Sistina. Então, no programa Família de Amor, nós vamos estar lá repercutindo um pouco essa entrada e assim que começar a cerimônia de juramento dos cardeais, nós vamos então entrar ao vivo de Roma, logo ali durante o programa Família de Amor, por volta de 11h15 da manhã, vai acontecer isso. E aí nós vamos acompanhar toda essa entrada dos cardeais dentro da Capela Sistina. E nós vamos ficar de plantão, na verdade, né? Esperando a fumaça branca sair para, de fato, celebrarmos com toda a igreja a escolha do novo pontífice. Então, você que está em casa, que acompanha a TV Pai Eterno, saindo a fumaça branca, nós vamos entrar ao vivo. O Will que vai estar conosco, o irmão Diego e mais pessoas compartilhando aí, né, desse momento histórico que é a escolha, né, a eleição de um novo Papa para a Igreja, claro, pedindo a luz do Espírito Santo, né, para que possa guiar. É interessante nós acompanharmos, né, que a mídia secular, porque as pessoas como que politizam, né? Sim. Há uma política muito, muito grande nisso. Só que eu lendo um artigo eu vi, né, uma coisa. Além de ser uma escolha, é um sim também. Porque a pessoa é eleito, mas ele precisa dizer sim ou não. Ele é perguntado se quer. Ele é perguntado se quer, né? Então, rezemos, né, para que o escolhido, ele possa também dizer sim. Porque não é uma missão fácil. É que ele tem o discernimento para saber se deve dizer esse sim, né? Porque Exatamente. é algo muito importante, alguém que vai pastorear, digamos assim, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Exato. E assim, é uma vocação.
né? Às vezes nós queremos como que secar Eu vejo alguns comentários que eu digo, meu Deus, tira toda a espiritualidade, toda a mística da coisa, porque é uma escolha. Quando nós somos vocacionados, eu digo sempre, né? Não fui eu que escolhi ser padre, foi Deus que me escolheu, né? Foi Ele que me chamou. E eu precisei ter discernimento para dizer sim a essa vocação ou não a essa vocação. Então nós precisamos de fato rezar para que os cardeais possam, dentre eles, né, ver de fato aquele que está preparado. Afinal de contas, é uma grande missão pastorear a igreja, ser esse elo, esse comunicador, né, da fé, principalmente nos dias atuais. Muito bem, então não é uma missão fácil, se informe bem, se informe direito. Tem muito desencontro, né, padre? Exatamente. Inclusive na internet, nas redes sociais. Hoje em dia a gente cai nessa tentação de se informar pelas redes sociais, lendo manchete ali por manchete, e a gente cai numa cilada. A gente se informa mal, a gente não entende de fato com profundidade aquilo que está acontecendo. Estamos falando aqui de algo histórico. Exato. Então a gente precisa levar isso muito a sério. Então se informa aqui pela TV Pai Eterno. Se for se informar pelas redes sociais da TV Pai Eterno, você também vai ficar por dentro de tudo que acontece. O padre falou isso sobre ser uma vocação. Só para resumir aqui, é uma eleição que acontece, mas não acontece, por exemplo, uma candidatura, né? Explica um pouco pra gente como acontece a eleição de um papa, por que é importante esse sim, por que é importante ele ser perguntado se quer ou não. Exatamente. Nas redes sociais nós estamos vendo aí algumas coisas como se o conclave fosse uma campanha eleitoral, como se tivesse né? várias chapas, várias chapas, vários candidatos. E aí nós esquecemos que o conclave é a escolha do sucessor de Pedro, né? O sucessor de Pedro que para dar continuidade a essa grande caminhada. E como eu disse, é uma vocação, é um ministério. Não é um cargo que eu vou exercer a serviço próprio, não. É um se colocar diante de uma missão a serviço da igreja, né? E a serviço do mundo também. Veja aí a relevância que teve, né? Não somente o Papa Francisco, mas inúmeros papas na história da humanidade. Então é importante, não é somente um cargo. Além de chefe de Estado, ele é o pastor da igreja, o sucessor de Pedro. Então, que nós possamos rezar, né, por este sim, dado com convicção, com fé, e que nós, como sacerdotes, leigos e leigas, nos unamos não só, porque não adianta, não é o Papa só que governa, né? A igreja, como o Papa Francisco bem nos convocou a viver, é a igreja povo de Deus. Nós precisamos nos abraçar neste mesmo propósito, nesta mesma caminhada. Muito bem, estaremos de olho em tudo e você acompanha os detalhes aqui na nossa programação. Obrigado. Até mais, Wilke. Até mais. Tchau, tchau.